Olha, estamos de volta para 10 minutinhos aqui de prorrogação, de aproveitar aqui seu tempo e para que você também tenha a sua pergunta. Jaider, bem-vindo, meu amigo, que bom que você chegou primeiro, ó, desse bloco, e para que a gente tenha condições de fazer perguntas para o professor Amaro. Jaider, que é coordenador, né, de pós-graduação, de extensão, de estágio, é professor universitário, cara que eu admiro muito também, inspira muito, e eu já estou cortejando ele para uma live, já tem um tempo. Vou fazer isso aqui ao vivo agora, viu, Jaider, para você não ter, para não te dar a possibilidade de dizer um não. Márcia Loreta, então a gente já está chegando, Lino Sacramento, todo mundo junto aqui, pra gente ouvir um pouquinho mais do Amaro. Gente, vocês viram? Não é à toa que eu chamei esse cara. Ele conversa com a gente não percebe que o tempo tá passando. Esse é o Amaro França. Jaider, admiração recíproca. Haroldo, que bom que você pôde parar de um pouquinho no pique do dia aí pra gente bater essa prosa. Você manda pergunta aqui, fica à vontade. Amaro responde, né? E o que a gente não souber, a gente vai pesquisar junto. Grande amigo. Olha, essa inversão minha aqui, o pessoal a gente tá cansando o povo, mas não tem problema não. Sabe o seguinte, existe uma diferença entre tempo cronológico e tempo de intensidade, né? Sim. Às vezes você passa muito tempo com a pessoa, e aí, quando a gente olha a essência daquele tempo, foi pouco de intensidade. Às vezes você tem pouco tempo com a pessoa, quando a gente se conecta coração a coração, aí a gente tem um tempo de eternidade. Uau. 1000 anos na casa do Senhor. Voltou filosofando, dias na casa. Diz que, conta a história, eu conto a historinha aqui. Diz que tem um frade que não acreditava no tempo da eternidade, não, né? Esse tempo mais do Kairos, do tempo do Espírito e tal. Isso é um franciscano. Aí disse que ele ficava meditando, mas como é que pode esse salmo, né, que tem um salmo assim? Um dia na casa do Senhor sou como 1000 anos, né? 1000 anos sou como isso. Um dia, mais ou menos isso aí. Eu não sei se o texto bíblico é esse, mas é mais ou menos isso. Vale mais então, um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O negócio é falar com quem entende. Então, vamos lá. E aí diz que esse frade não acreditava nisso. Então, um dia ele estava refletindo nessa questão, um franciscano. Aí ele saiu para o jantar e parou assim no lugar, ficou refletindo na parte externa do convento. Era pós-jantar e ele ficou por ali como se fosse uma meditação. Quando ele volta para entrar no convento, aí o irmão porteiro, disse, não, o senhor não é da comunidade, não. Aí ele disse, claro que eu sou. Né? E aquela coisa toda, enfim, chama um, chama outro, a comunidade tinha mudado toda. E o frade, foram olhar no registro, já tinha se passado 150 anos. Certamente ele deve ter morrido, ele botou numa reencarnação aí. Mas era para dizer da dimensão, dessa dimensão aí. Bom, eu só acho que a gente tem que aproveitar bem esse tempo. E agora deixa eu te desafiar uma coisa. Mas, Amaro, um pouco da reflexão. Só uma pausa. Eu sei que o nosso tempo está curtíssimo e a gente tem a tendência a acelerar. Mas talvez as pessoas tenham continuado e tenham desejado voltar, porque essa live é a live que eu estou mais tranquilo de todas. Primeiro porque a gente pensou tudo muito antes, testou tudo antes, tudo mais. E assim, acho que isso já é a parte da técnica, né? De ser rigoroso com o processo. Sim. E a gente se permitiu aqui entrar nesse diálogo mais direto, mais profundo, mais, sabe, sem essas preocupações todas, assim, excessivas, né? Não sem preocupação nenhuma, mas sem esse excesso de preocupação com determinados aparatos. E aí eu acho que essa pausa, como diria a Leila Ferreira, né? Foi uma das pessoas que já passou por aqui, por essas conversas, eu estou achando ela tão importante, tão essencial, né? Imagino que todo mundo teve um dia daqueles aqui, assim como você, como eu, com as demandas desse período de pandemia, elas se multiplicaram para a gente. E eu acho que está sendo, além de todo o conhecimento, está sendo um momento, como diria o Braulio Bessa, um carinho na alma, uma pequena pausa, né? Para a gente se humanizar. Sim. Você sabe que Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila e Juan de la Cruz, São João de la Cruz, eles tinham verdadeiros diálogos. E quando eles estavam nos diálogos profundos, as pessoas que estavam próximas à casa onde eles estavam, via a casa pegando fogo e corriam para lá para poder apagar, pensando que a casa estava em chama. Mas na verdade não, é que eles tinham diálogos tão profundos que emanavam deles
verdadeiras labaredas de fogo. Uau. A gente está à distância, mas esse diálogo, ele é assim. Quando a conexão, né, a verdadeira, quando a sintonia, independe... eu acho que, na verdade, a gente vai descobrir um pouco mais disso nessas teorias da física quântica e tudo mais. Nós somos seres interligados, né? Nós somos muito interligados. Então, assim, estamos interligados pelo Instagram e estamos interligados pelo coração, pela sintonia, pelos objetivos. Por que a gente tem na gestão elementos... A Marta Bonardi vai saber o que eu estou falando aqui. Sim. Ela e outros colegas me perguntaram assim, quando eu assumi aqui o Sacré-Cœur, me perguntavam 1 ano, 2 anos depois, perguntavam assim, você demitiu muita gente, né? Eu, não. Mas a escola é uma performance bem diferente. Muito obrigado por esse reconhecimento. Mas não demiti, não. Poder valorizar as pessoas e os seus potenciais é o que o Eduardo Carmelo chama aqui no Brasil de gestão da singularidade. É importante perceber o potencial de cada um, ajustar, potencializar isso e fazer com que ele vá à prática. E aí sim, os resultados acontecem. É quando a gente entra num campo que o Stephen Covey vai chamar de sinergia. Isso. Esse campo de sinestésico, 2 e 2 são muito mais do que 4. Sim. É um resultado que a gente vê uma proliferação de acontecimentos do campo de energia das pessoas, da mobilização, do querer dar certo, que você diz assim, mas que equipe fantástica eu tenho. Então, isso é sinestésico, isso é comprovado, isso é energia pura, a gente consegue tangibilizar isso. É que a gente, às vezes, é muito racional nas coisas. E, quer ver uma coisa, Elilton? Você não sei se é atenção. O Harvard tem muitos estudos nesse aspecto. Eu vou trazer um aqui. Eu sempre gosto essa referência. Eu vou citar uma referência de Stanford e vou citar outra referência de Harvard. Onde Stanford é o seguinte, para você ver resultados, lucro nas organizações, o que depende? Diz que 87,5% está na habilidade de gerenciar pessoas, na capacidade de lidar com pessoas. E 12,5% é com questão do conhecimento. Essa relevância de lidar com pessoas, isso é uma pesquisa de Stanford, né, do Instituto de Pesquisa de Stanford, é muito relevante. Aí eu vou para o elemento de Harvard, porque você começou a dizer assim, aquele equilíbrio da emoção, do coração e da razão, que é toda a base da epistemologia, da inteligência social, inteligência emocional, né, emocional, que a gente tem aí os grandes ícones. Então, eu queria trazer uma referência. Quando o Harvard sistematiza muito essas ações das lideranças, começa a olhar os perfis dos CEOs, etc. Eu até posso citar outra pesquisa. Mas tem um elemento, eu já citei isso nas 3, 4, 5 palestras aí, minhas e nas lives também, mas eu não posso esquecer. É porque eles começaram a perceber que eles tinham organizações com o mesmo perfil, né, e mesmo local, com mesmas estruturas, com mesmas bonificações e resultados totalmente diferentes. Uns performavam muito melhor do que outros. Mas por que isso? Então, ia olhar os benefícios, por causa das relações, e aí entra a forma bem própria da inteligência emocional. Gente, eu quero lembrar aqui, me ajuda o Papa da inteligência emocional, que eu estou aqui fugindo o nome dele. Daniel Goleman. O Daniel Goleman. Merci. O Daniel Goleman Merci, francês, né? Muita generosidade. Não, é porque eu queria falar dessa pausa que a gente teve, mas eu vou voltar a ela quando eu falar de Teresa Dávila novamente, tá? Eu faço um raciocínio sistêmico, mas eu volto ao ponto, não esqueço não. Vamos lá, depois eu vou dizer porque essa pausa foi importante. Aí eu vou lembrei do francês. Mas voltando à pesquisa de Harvard, é o seguinte, que esses elementos que tinham comuns nas organizações, que estavam no mesmo local e com resultados totalmente diferentes. E eles começaram a aprofundar, claro, o papel da inteligência emocional, das habilidades dos CEOs que estavam à frente dos líderes, era fundamental. Mas tinha uma coisa que eles não conseguiam identificar. O que é que desencadeava essa favorabilidade do clima, esses resultados bons? Gente, aí foram buscar na essência do comportamento humano. Na verdade, no comportamento dos chimpanzés, depois dos primeiros hominídeos. Que é a questão que é intrínseca a gente, que é a questão do humor. O humor é o primeiro pressuposto importante, é como start, como você ligar uma lâmpada e a energia, né, vai para todos os espaços. Quando você trabalha com uma pessoa, com um chefe de bom humor, o humor eleva a alma, o humor faz bem e as outras coisas se desencadeiam positivamente. Quando você tem um chefe chato, quando você tem um líder que é presunçoso, etc., aquilo lhe causa tão mal-estar, até organicamente falando. Então, eles perceberam que o humor é o pressuposto do desempenho dos resultados.
que chama de pressuposto oculto do desempenho, do bom desempenho. É o propulsor oculto do bom desempenho. Então, veja como é importante o humor para a gente ter ambientes saudáveis e climas organizacionais saudáveis. Consequentemente, nós temos bons resultados, academicamente falando, financeiramente falando, porque as pessoas, quando são bem cuidadas, o natural é que elas também cuidem da instituição. A não ser que elas sejam translocadas, doidas, aí funciona de forma diferente, né? Mas vou voltar à questão... Existem, né? Quando eu falava... Mas, Amaro, assim, não nos comparando mal, mas até os animais, né? Tem musicoterapia, até nas produções gado leiteiro, e eu fiquei lembrando aqui das cantigas. Eu sou do interior, então já vi muitas mulheres lavando roupa na beira do rio, e acho que uma das coisas que eu mais vi era que elas conversavam alto, aí batia a roupa assim lá no rio, né, e falava alto, e de repente começava aquela cantoria. Aqui em Belo Horizonte tem o grupo de, né, ali em Sabará, na verdade, né, e também no norte de Minas, grupo de mulheres cantoras, que elas cantam, aquele canto bem aqui na garganta, aquele canto com pressão. Sim. Imagine quem está fazendo um esforço físico muito grande. Então, isso que você falou, a gente pode comprovar na nossa própria referência, muito pertinho da gente. Sim. Né? Apesar de que você é chique, você vai trazer Harvard, Stanford, vai trazer francês, né? Nós estamos falando com um convidado. Não, mas falando do francês, a gente ia na construção dos argumentos, eu falei de Teresa Ávila e Juan de la Cruz, São João da Cruz, e aí a gente chegava a um verdadeiro orgasmos espirituais. Não sei se você viu essa expressão, né? Você chegou no ápice, é o orgasmo espiritual. Porque aí eu falei que na nossa live, na primeira parte, a gente chegou ao orgasmo espiritual, né, dialogal. E aí a gente teve a parada. No francês, quando você entra no ápice da relação sexual e você chegou ao orgasmo da relação espiritual, da relação sexual, se chama de l'appétit mort. É quando o homem, né, por exemplo, chegou ao máximo do orgasmo, então a mulher também, e aí repousa e tem aquela pequena morte. A gente dizia que o cara acabou de sono, né? Chegou no auge. Mas assim, l'appétit mort, quer dizer, você alcançou um auge. E aí é interessante quando na intelectualidade também, que é o prazer de aprender. E o Freire fala disso. Né? E o Rubem Alves também, né? O Rubem Alves fala disso. Então, assim, a aprendizagem, esse espanto. E aí, nesses dias, você me deu uma lição, né? Peguei o espanto da beleza. Para a gente não perder isso, gente, é essencial para a gente se espantar com as coisas belas, boas e bonitas que tem na nossa vida. Porque senão a gente fica quimera, a gente fica robotizado, e as relações não são dessa forma. Então, eu acho que nós temos um papel de ressignificar as coisas. E falando da questão do canto que você trouxe aí das lavadeiras, como também tem no Nordeste e tudo mais, né, que é a expressão, quem canta seus males espanta, o provérbio popular, ou quem se usar Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. Essa é uma das expressões mais belas para que a gente tenha... a gente não pode perder algumas essências da alma, né? Jamais. Porque aquilo que move a gente, aquilo que é proposto, aquilo que faz a gente ser gente. Eu tenho o direito de terminar com um elemento só, que a gente já prometeu que seria 10 minutos. É um outro elemento que eu queria trazer, que a gente falou, que eu queria trazer, assim, que são, eu acho que serve para todo mundo. Os pressupostos da gestão humanizada é a gente ter uma visão sistêmica das coisas, a gente pensar na liderança integral e a gente ter muito claro que a gente deixa um legado naquilo que a gente faz, um legado para a humanidade. Para isso, eu queria trazer uma pesquisa assim, de Harvard, minha última fala, onde eles pesquisaram em torno de 16 mil executivos e as pessoas opinavam por que esses executivos, esses CEOs, faziam diferença nas suas realidades organizacionais. E aqui se aplica também à escola, tá? Então, os pesquisados, eles estabeleceram dois perfis, de líderes vencedores e de líderes que eles chamaram de estagnados. E são 4 itens apenas. O perfil de líderes vencedores, que eles intitularam vencedores, são aqueles que se importavam com as pessoas, mas também se preocupavam com lucros. Sim. Tá? Então, esse é o perfil de líder vencedor. Claro. Isso. Uhum. E já os estagnados, eles se preocupavam apenas com a própria segurança. O outro elemento que perfilava um perfil vencedor, sendo redundante aí. Esses líderes viam os subordinados de uma forma muito otimista. Né? Já os estagnados, geralmente, eles não confiavam nas habilidades dos seus subordinados. Um outro elemento, os vencedores...
A Rejane Sim, pode trouxe falar. aqui, Amaro, para a gente manter essa interação bacana, né? Que às vezes o gestor trabalha com muita autoridade, quer dizer, exercendo muito a chancela, né, do argumento de poder mesmo, né? Destruindo toda uma equipe, por exemplo. Uhum, Por uhum. isso, e aí ela coloca um contraponto, a grande importância do clima organizacional. E ela Sim, reafirma isso nas suas palavras. Dessa forma, a empresa se torna um bom lugar. Né? É aquela sim. ideia do É. Rubem Alves também, né? Que a gente não consegue pegar borboletas e colocar num lugar, elas não vão ficar ou elas vão morrer. Uhum. A gente precisa É, é, cuidar do é. jardim, cuidar das flores e as borboletas virão. É mais ou menos isso que a Regiane está Sim, dizendo aqui. sim. A Regiane está trazendo um elemento que eu digo para todo gestor sempre verificar o clima organizacional. É um dos Sim, elementos importantíssimos, tá, para indicadores de gestão. Muito obrigado, Regiane. Um perfil de líder vencedor é a terceira característica. Esse líder, eles sempre pedem, eles pedem, eu pedi uma opinião e opiniões dos subordinados. Tá? É necessário escutar e isso pedir aí. opinião. E já os estagnados não pediam. Por fim, eles eram bons ouvintes. E, no entanto, os estagnados evitavam a comunicação e confiavam apenas naquelas políticas que estavam definidas nos manuais da empresa. Isso faz toda a diferença e é uma mudança realmente de paradigma, porque é a partir das concepções e atitudes e de comportamento do líder que vai se emanando uma nova visão na organização. Então, eu queria terminar a minha fala que eu não acredito, e eu vou usar o meu amigo Schettino, nosso amigo Schettino, eu não acredito em desenvolvimento profissional ou em desenvolvimento humano sem envolvimento. Envolvimento está dentro da própria palavra, inclusive, né? Uhum. E é importante, muito claro, ter isso muito claro, porque devem trabalhar com a base de relacionamento, com um bom feedback construído, com metas, com expectativas, mas você está gerenciando, eu não gosto, você está liderando pessoas. E são essas pessoas que vão fazer, de fato, acontecer. Para isso, guarde um elemento. Cada pessoa tem uma representação. E eu vou usar um pensamento de Dom Helder Câmara. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, mas ninguém também é tão rico que não tenha nada a receber. Nós somos seres de completude e nós somos seres complementares. Liderar não é poder, liderar é serviço. Serviço passa por querer bem as pessoas e querer o bem das pessoas e querer o bem da instituição. Às vezes você vai se deparar com situações de dúvidas e incertezas. Peça as luzes do alto, porque é seguindo os passos do maior gestor, mestre e líder da humanidade, Jesus de Nazaré, e você vai encontrar caminhos de humanização e de felicidade. Um beijo no coração de vocês, que as luzes da gestão humanizada façam a diferença no seu viver e na sua ação. Afinal, citando o John Baldoni, o que o líder faz é parte da sua ação. Agora, o como ele faz determina o seu legado. Beijo, boa noite. Amaro, muito obrigado. Gente, todo mundo que está aqui até agora, que vai ver, depois vai compartilhar essa live, segue o Amaro, segue esse cara. Presta atenção nessa dica. Talvez seja a melhor coisa que eu falei agora à noite. E, inclusive, o Amaro tem uma outra... Hoje tem sorteio, né? Tem sorteio hoje. Amaro, eu não sei nem... Eu acho que o horário foi, muita gente que estava aqui. Vamos fazer o seguinte, eu entro outro dia aí e faço esse sorteio, só para a gente não prender muito pessoal, tá? Porque seguiu as regras direitinho lá, o próprio sistema faz... Isso, naquele post, né? Isso, e aí eu divulgo lá, te marco a pessoa que ganhou. Ou na terça-feira que vem eu vou ter uma live aqui com duas convidadas especialíssimas. Nós vamos falar, Amaro, na terça que vem, sobre o que rolou no ano de 2020, né, do ponto de vista da gestão e da coordenação e dos docentes, e como que a gente vai planejar 2021. Considerando que lá em 21 a gente tem uma entrega de 21, mas a gente não pode perder de vista algumas coisas de 2020 que a gente vai precisar fortalecer.
Então eu tenho 2 convidadas muito especiais para a gente desenvolver esse tema. E aí eu posso começar a semana que vem já dando a notícia do vencedor e tudo mais. E todo mundo que está aqui vem para a live da semana que vem também. Tá bom? Olha, eu quero te agradecer. Vou ainda fazer um jabá final. Eu estou com um novo livro saindo agora, dia 30 desse mês. Chama-se Para Além do Tempo. É meu primeiro romance, ficção. É uma experiência espiritual como fundador do instituto que eu trabalho, que é o Sacré-Cœur de Marie, das religiosas Sagrado Coração de Maria. Então, Para Além do Tempo, uma vivência com o padre Jean Gaillac. É um livro existencial, é um livro de reflexão. Quem depois quiser adquirir, faz no direct aí o contato que a gente vai deixar até vocês, assim como os outros livros também. Amigo, muito obrigado, tá? Esse momento a você, minha gratidão. A vocês que estiveram conosco no primeiro e no segundo momento, obrigado, né, pela fidelização aí. A gente mantém contato, manda mensagem pra gente no direct ou então no WhatsApp, tá? A gente tá aí nas redes sociais. Fica o meu abraço de gratidão e todo o meu sentimento mesmo. Abração para todo Obrigado, mundo, irmão. Descanso. Seja uma noite de muito renovo, de muita paz. E que amanhã você acorde além de renovado, inspirado. Tá bom? Um abraço. Amém. Amaro, muito obrigado mais uma vez. Eu não tenho nem palavra para dizer. Eu sei como que é a sua vida, a sua rotina. E você parar esse tempo para a gente estar aqui nessa conversa. Eu tenho certeza que foi muito boa e que inspirou muita gente aqui. A mim, eu vou demorar a dormir hoje. Eu tenho um artigo para finalizar, um capítulo também. Então, eu já estou com gás para poder trabalhar ainda. Obrigado, meu amigo. Ótimo descanso. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a obrigado, todos. Gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. E até a próxima. Tchau. Terça-feira que vem tem mais. Beleza.